As melhores histórias de terror e nonsense. Se acomode e venha comigo. O ano era 2003, onde a internet ainda era um pouco mato e não existiam redes sociais como conhecemos hoje em dia. Estou aqui na palestra para contar a história de uma jovem, na época chamada Melissa. Como não tenho todos os detalhes, vou imaginar como tudo aquilo ocorreu, com livre interpretação de fatos. Era final de semana, época em que os jovens curtiam indo em shows e baladas que pipocavam em quase todos os cantos das cidades. Mas Melissa não gostava muito de ir em baladas, era mais fechada, gostava de curtir em casa. O som estava rolando muito alto no seu quarto. Seus pais dormiam em um quarto muito afastado. A jovem fazia o que queria. Os pais apenas aceitavam. A adolescência vai passar. Achava melhor ela ficar em casa do que se perder pela rua. Com uma garrafa de cerveja na mão, ela ligou a sua internet e entrou em um desses inúmeros chats de bate-papo que existiam na época. Ela gostava de entrar no canal Rock na Cidade, um famoso chat para pessoas viciadas em riffs e bandas como Iron Maiden ou Megadeth. Sempre que ela entrava no chat, muitas pessoas já a conheciam e vinham logo mandando uma mensagem privada, umas conversas mais íntimas. Melissa adorava falar bobagens, tímida no mundo real, mas na internet se soltava até demais. Servia o mesmo para os rapazes, sem muito traquejo com as mulheres do mundo real. Na internet, eram tidos como bons garanhões. Mas aquelas conversas estavam aborrecendo um pouco Melissa. Eram sempre as mesmas pessoas, com sempre as mesmas conversas. Ela precisava de uma experiência diferente. Ela precisava de uma experiência nova. E no fundo, lá no fundo do seu quarto, o som de um volume muito alto rolava solto. A bebida descia pela goela da jovem, como se fosse água em um dia muito quente. Já estava começando a se sentir meio tonta, mas mesmo assim caminhou até a geladeira e pegou mais uma garrafa de cerveja. Hoje, a noite seria longa, ela sabia. Dia seguinte, ela não teria aulas na faculdade. Poderia curtir até mais tarde. Frequentou outras salas de bate-papo, sempre em busca de algo interessante, mudando com frequência. Alguém de alguma sala que ela não conseguiu precisar qual era, lhe mandou uma mensagem privada. O nickname da pessoa era a Entidade Misteriosa. Algo que chamou logo a atenção da jovem, que abriu a mensagem para ler. Olá, vamos conversar? Algo simples, mas que valia a pena tentar insistir. E ela respondeu que sim. Então eles começaram a conversar sobre assuntos variados. Conversa vai, conversa vem. Melissa tinha contado que estava muito tonta por conta da cerveja, mas que passaria. Depois de passarem por diversos assuntos, ela pediu que ele fosse até a sua casa. Lhe deu seu endereço. Disse que seus pais dormiam e que não ligavam. O homem, por trás da entidade misteriosa, tentou fazer um charme, um jogo duro, mas aceitou o convite. Disse que em muito pouco tempo estaria chegando na casa dela, que era para ela esperar ele pelo lado de fora. A menina animada cambaleou para o lado de fora da sua casa e se sentou em um degrau de acesso à casa e esperou o que parecia ser uma verdadeira eternidade. A cada golada na cerveja, ela batia a cabeça. Tombava cada vez mais. A sua ansiedade para esperar um homem por trás da entidade estava perdendo a batalha para o sono. Sem conseguir resistir por muito mais tempo, ela tombou para o lado,
ali mesmo no jardim, caindo em um sono pesado. Passado algum tempo, ela recobrou a consciência. Recolheu a garrafa de cerveja e retornou para dentro da sua casa. Jogou a garrafa no lixo da cozinha e se encaminhou para o seu quarto. Ela sentiu um cheiro diferente no ar. Parecia que tinha algo errado, ou que alguém de fora tinha passado por ali. Mas ela estava na frente da casa. Era impossível. Ainda estava muito irritada com o furo que o seu amigo da internet tinha lhe dado. O homem a enganou. Ele poderia ter se equivocado e errado o endereço. Isso acontece. Mas quando ela entrou no quarto, viu que as garrafas de cerveja tinham sido recolhidas. Por um segundo, Melissa pensou: será que meu pai passou por aqui? Mas então ela viu um bilhete colado na tela do seu computador. Estava escrito: abra a pasta na área de trabalho chamada A Entidade. Ainda zonza, ela abriu a pasta e, para o seu desespero, ela viu uma porção de fotos. Em uma delas, a entidade estava com uma máscara e uma enorme faca na mão, ao lado dos seus pais, dentro do quarto dos seus pais. Que ousadia! Na segunda, ele estava com uma sacola de lixo recolhendo as garrafas que ela havia jogado no chão. Em uma terceira foto, ele a estava beijando na testa. E assim seguiram várias fotos, até uma meio nojenta dele urinando no banheiro. Ela ficou extremamente apavorada com a sua ingenuidade. Ele entrou aqui, tirou as fotos da sua câmera digital, espetou o cabo no computador e passou os arquivos para lá. Montou uma pasta. Tudo isso embaixo do meu nariz e eu não percebi. No final da pasta tinha um arquivo de Word. Ela abriu. Cara Melissa, ou melhor, Sweet Love, que é o seu nick. Estive bem no coração da sua casa. Pude ver perfeitamente como vive, quem são seus pais, qual a marca do seu computador. E pude ver também a marca favorita da sua cerveja. Tomei a liberdade de recolher a sua bagunça antes que seus pais vissem. Creio eu que eles não ficariam satisfeitos vendo aquilo. Tome muito cuidado com quem você convida para sua casa. A internet é um ambiente muito perigoso. Por sorte, eu sou um cara bem intencionado. E quem sabe um dia eu não volte para lhe fazer uma outra visita. Beijos do seu amigo, a entidade misteriosa. Na cidade ribeirinha de Palo Alto, uma lenda local assombrava os moradores. Era contado pelos mais antigos e todo mundo a respeitava. A lenda dizia que uma vez por ano, todos os anos, em um dia de lua cheia, uma canoa fantasma se aproximava, descendo pelas corredeiras. Mas não era uma canoa qualquer. Ela estava carregando almas perdidas. Dizia-se que uma figura muito alta, usando um manto que cobria todo o seu corpo, conduzia ela. Alguns especialistas diziam que era o Caronte, o barqueiro do inferno. Nenhuma pessoa da cidade até hoje tinha tentado descobrir se a lenda era verdadeira ou não. Jogando cartas em um bar, o velho Jonas atira a faca para o lado e reclama: "Você está trapaceando! Só pode!" E ele aponta o dedo para Samuel, o homem que vivia enrolado em dívidas e tentava viver a vida passando a perna nos outros. Samuel, então, o desafiou: "Você não é o caçador de recompensas da região? Caça esse monte de javalis que o prefeito pede. Que tal um desafio de verdade? Se você topar, eu deixo você sair da mesa
antes que fique totalmente liso e me devendo até a esposa. E o tom que Samuel disse não deixou margens para Jonas fugir. Ele, pressionado pelos amigos, perguntou então que tipo de desafio era. Samuel então contou a mesma lenda que todo mundo ali já estava cansado de saber. Mas o que pegava era o seguinte: o caçador teria que reunir um grupo de amigos e durante um ano inteiro, em todas as noites de lua cheia, descer o rio em busca da canoa fantasma. Encontrando alguma coisa, eles precisavam tirar fotografias e gravar vídeos para comprovar a descoberta. Jonas então coçou a cabeça. Olhando seus amigos, recebeu um sim com a cabeça. Não era uma aventura que já tivesse passado pela sua cabeça, mas não custava tentar. Se conseguisse o registro, talvez ficasse muito famoso na região toda. Ele reuniu então um grupo de amigos, desses aventureiros da região, que gostam de aventuras e da natureza, e que estivessem dispostos a descer o rio em todas as noites de lua cheia. Eles poderiam dar sorte de logo na primeira tentativa eles verem a canoa fantasma, ou demorarem o ano todo para isso. Mas aí eles teriam que dar muito azar. O mais normal era tudo não passar de uma lenda. Afinal, fantasmas não existem. Jonas precisava documentar todas as noites. De certa forma, estava até animado com isso. Logo na primeira noite de lua cheia, eles, impressionados, viram e ouviram coisas estranhas, como um uivo estranho de um lobo. Um deles logo perguntou assustado: "Será que é o lobisomem?" Jonas logo desceu um gole na sua cerveja e riu do homem, falando para deixar de bobagens e que lobisomens não existem. Mas ele disse isso sem muita convicção. Eles estavam atrás de uma canoa repleta de fantasmas. Fora isso, o primeiro dia passou sem mais incidentes. Assim que a lua começou a se disfarçar nos céus, dando lugar aos primeiros raios de sol, os homens foram embora. E foi assim, ao longo dos meses. Enfrentaram fortes tempestades em uma noite qualquer. O barco tinha quase virado e eles tiveram um trabalho dobrado para conseguir manter os equipamentos secos e em segurança. Vai que logo hoje a canoa fantasma decide aparecer. Tinham que estar preparados. E todas as anotações eram feitas ainda no barco. Jonas só acrescentava algumas linhas no final, quando chegava em casa. Essa aventura lhe rendeu diversas fotos em jornais, o que sempre é importante para pingar algum dinheiro na sua conta. Mas em um determinado dia de novembro, 6 meses após o começo da aventura, eles enfrentavam águas turbulentas. Parecia ser o princípio de uma tempestade que ainda não havia chegado. Uma densa névoa desce dos céus. Jonas e seus amigos tinham que lutar para conseguir enxergar um palmo à frente. "Estou sentindo que é hoje", disse um animado Jonas. Um chiado distante era ouvido. Os pássaros voaram para longe, como que pressentindo o perigo. Os homens começaram a olhar para todos os lados, as câmeras ligadas e protegidas da água. O rio estava bastante rebelde, o que fazia o barco balançar bastante. Os homens se equilibravam e forçavam a vista para ver algo. Agora, eles escutam barulho de algo descendo o rio e rangendo. Um sussurro e lamento abrupto. Jonas fica na tensão máxima.
pronto para registrar o que ele tanto queria. Será verdade mesmo a lenda? Então, eles viram o bico da embarcação subindo o rio. A canoa vinha lentamente, como se não tivesse pressa de avançar. Eles viram um grupo de almas acorrentadas com remos e batendo os braços muito lentamente, como se quisessem apreciar as vistas. Um dos homens no barco desmaiou diante da visão do inferno. Um homem muito alto e pálido estava em pé na canoa. Seu rosto era um vazio dentro do capuz. Um vazio espectral e assustador. Exalava maldade. Jonas sentia um enorme aperto no peito, como se a sua vida estivesse sendo sugada. Ele olhou para os lados, e o mesmo acontecia com seus amigos. "Vamos fugir daqui!" balbuciou Jonas, antes de cair em um sono profundo, tendo a sua alma sugada aos poucos, sua vida se esvaindo do seu corpo. O homem da canoa fantasma deu um tapa com a sua mão fina e cortante, abrindo um rasgo enorme no barco de Jonas, que lentamente começou a afundar. E foi esse o triste fim da aventura. Parece que mais algumas almas serão adicionadas na canoa fantasma. Caronte, como dizia a lenda, seguia conduzindo aquelas almas penadas ao seu senhor.